Olá, estamos aqui para uma aula de história e hoje nós vamos estudar um pouquinho do renascimento cultural. Então já começa com a palavra renascimento. Se é renascimento, é porque já nasceu, agora está nascendo de novo. E isso a gente vai falar de um período da história que é o fim do feudalismo, ali início do século XIV, XV. Então que vai acontecer este renascimento. Então, o renascimento cultural põe fim à Idade Média, ou o feudalismo, ou o período das trevas, como queiram chamar. Na Idade Média, teve algumas características para a gente lembrar. Uma das primeiras características que a gente teve foi as cruzadas. Lembra das cruzadas? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta cruzada, cruzada das crianças, cruzadas do mendigo, enfim, teve várias cruzadas que foi o Papa Clemente IV que organizou essas cruzadas para libertar a Terra Santa da mão dos turcos, tá? Então, organizou essas cruzadas. Nós temos uma diminuição no feudalismo, foi redução da produção agrícola. Então, consequentemente, a sociedade começou a passar fome, né? Então, já é uma das características. No feudalismo, a gente teve a peste negra, que matou basicamente um terço da população. Matou um terço, cada 3 morreu um. E tem a questão da fome, que eu já falei, teve as guerras e várias revoltas no final do feudalismo. E aí, final do feudalismo, entra isso que a gente vai estudar hoje, que é o renascimento cultural. Aula maravilhosa, muito legal estudar o renascimento nesse período. Começamos com essa grande obra de arte. Essa grande obra de arte que está aí é de Miguel Ângelo, né? De 1400. Miguel Ângelo viveu entre 1475 e 1564. Miguel Ângelo que produziu essa obra de arte chamado Dedo de Deus, né? Muito famosa, né? Hoje é uma das referências que dá abertura para esse renascimento, porque essas questões humanas do corpo humano já era visto lá nos gregos. Agora, renascimento, porque renasceu agora, nesse período, a gente vai poder fazer essas obras de arte e retomar essas obras de arte, ok? Com certeza a Itália vai ser o berço dessa obra de arte e assim por diante. Então, o que é renascimento? Então, esse renascimento, para a gente identificar um pouquinho como que ocorre, é um período que ocorre principalmente na Europa, basicamente ali pelo século final, né, do século XIV, século XV e século XVI. Basicamente, esses 3 séculos que vão ocorrer, ou que vai ocorrer, isso que a gente vai chamar de feudalismo. Renascimento, que agora é o fim do feudalismo e nasce o renascimento. Renasce o renascimento. Denomina-se renascimento porque é uma redescoberta da valorização, principalmente a valorização da cultura e do homem. Lembrando que o homem é o centro da história. O motivo maior do renascimento, a centralidade de tudo é o homem. Sem o homem não tem renascimento. Nós nascemos para ser felizes. Em toda a história da humanidade, e estudar a história é isso, a gente nasceu para ser feliz. Se a gente não estiver feliz, não tem sentido a vida e muito menos a história. A história do homem é a história para ser feliz, é a história da felicidade. Então a gente tem que pensar a história como princípio de felicidade, né? E ela vai começar ali na Itália, em Florença, onde basicamente é o berço desse renascimento, né? Ali onde estão os maiores poetas, os pintores, escultores, arquitetos, onde vão criar esse século, né, de prosperidade dentro da arte, que a gente vai chamar de ciência. Mas vamos pensar uma história. Espera aí. Como é que alguém pode fazer ou pode produzir um quadro
ou uma estátua. Vamos pegar a estátua de Miguel Ângelo, que é uma estátua que demorou 5 anos para ser feita. Alguém tem dinheiro para tudo isso? Como é que é esse processo? Vai aparecer aqui uma história dos mecenas, né? O mecenato. Quem é o mecena? O mecena é um homem muito rico e ele vai patrocinar essas obras de arte no sentido de criar para a população uma espécie de interrelacionamento para que, através dessas obras de arte, nós podemos crescer como gente, podemos crescer espiritualmente. Esse é o objetivo maior das obras de arte. As obras de arte vêm para nos dar o sustento e nos humanizar e nos tornar cada vez mais humano. Sem isso, não tem objetivo nas obras de arte. Claro que por trás disso também está o despertar do comércio, o despertar das expansões marítimas, as novas colônias que estavam sendo descobertas. É bom saber que o Brasil, nesse período, está sendo descoberto, a busca de riquezas, tudo isso é esse movimento que está acontecendo, é esse movimento que está despertando. Mas vamos lá entender quem é o mecenato. Então, o mecenato é o seguinte: era um termo de iniciativa, em termos de iniciativa de algumas pessoas, e essas pessoas, desculpa, elas eram patrocinadas, elas patrocinavam os artistas, literalmente, né? Ou seja, dentro da sua atividade, quem patrocinava essas obras culturais eram os mecenas, eram os mecenatos. E os mecenas, literalmente, é um burguês. A definição de burguês a gente já viu, né, lá no final nas últimas aulas sobre o feudalismo, a gente estudou quem são os mecenas, que vem, estudou o burgo, que do burgo vem a palavra burguês, né, e nós falamos na época que a gente poderia chamar alguém de rico, mas não chama de burguês, que burguês a gente não gosta. Mas a burguesia são princípios, né? São príncipes, são papas, e são princípios de articulação, né? Que vai para a arte e que vai tocar essa arte. Entre esses familiares, tem aí, entre as famílias mais ricas de Florença, estava a família Médicis, né? Que acabou por controlar toda a cidade e tornando o mecenas, de uma certa forma, generosa, tornando isso generoso. Lembrando que essa generosidade toda também tem um problema bíblico aí. Tem um problema bíblico. Por que normalmente os mecenas eram muito generosos? Não era em vão, porque tinha aquela história que é mais fácil um rico entrar no reino do céu, é mais fácil um camelo passar no orifício de uma agulha do que um rico no reino dos céus. Então os mecenas, eles patrocinavam essas obras de arte, até como meio até de resgatar lá alguma coisa da sua espiritualidade e ver se ele vai para o céu. Já que ele não vai distribuir aos pobres, então ele vai patrocinar essas obras de arte, porque essas obras de arte também está relacionada, tem algum vínculo com os princípios religiosos da época. Ora, visto que as maiores pinturas, as maiores esculturas estão nas igrejas da época, os tetos das igrejas, Capela Sistina e assim por diante. Por quê? Era uma maneira de se reconstituir com essa sociedade e escapar daquela do trecho famoso da Bíblia, que é mais fácil um camelo passar pelo orifício de uma agulha do que um rico do reino dos céus. Lembrando que camelo, na Bíblia, e eu já expliquei isso para vocês em história várias vezes, que são bastante interpretativos. Que camelo, um camelo pelo orifício de uma agulha, não é um camelo animal. Camelo é aquela corda, na época, que amarrava as embarcações. Era uma corda muito grossa, impossível passar pelo orifício de uma agulha. Eu expliquei isso para vocês,
que esses trechos das literaturas dessa época é bastante interpretativo, muito interpretativo. Por exemplo, jejuar 40 dias, a quaresma 40 dias, não é 40 dias. O povo não caminhou 40 anos no deserto. 4.400 é o tempo necessário. E eu vou fazer essa aula em 4.000 minutos. Não, eu vou fazer essa aula no tempo necessário. Então, eu posso dizer que eu vou fazer em 4.000 minutos. Assim como o 7 é eterno. Deus não criou o mundo em 7 dias, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, e descansou no domingo. Não. 7, pelo grego, hebraico, aramaico, latim e grego, 7 quer dizer eterno. E Deus criou o mundo e está criando ainda. É um eterno criar esse mundo. Então, por isso que Deus criou o mundo em 7 dias, porque não vai parar essa criação continua. Tá certo? Assim como o 3 é a trindade divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Olha que legal. Então, essas coisas a gente tem que estar atento a elas. Fundamentos do Renascimento. Aonde está o fundamento do Renascimento? Primeiro fundamento do Renascimento está aqui, ó. Antropocentrismo. Segundo fundamento, racionalismo. Terceiro fundamento, o humanismo e o individualismo. Vamos às definições disso. Então, antropocentrismo quer dizer o quê? O homem é o centro de tudo. Anteriormente, Deus era o centro de tudo. Agora, o homem é o centro. Então, se eu convidasse você para fazer um desfile, você vai fazer um desfile de roupa de praia, tal. Você ia dizer, professor, agrada a Deus? Lá no feudalismo, se agrada a Deus, eu vou. Agora, se não agradar a Deus, aí eu não vou, não. Agora no antropocentrismo, se eu falar, vamos para um desfile de roupa de praia, você fala, agrada a mim? Agrada as pessoas? Eu vou ficar feliz? Então eu vou. Eu vou ganhar dinheiro com isso? Pronto. Então o homem é o centro de tudo. Aí eu dou uma advertência para você e falo, peraí, mas não vai agradar a Deus, não. Você fala, Nilson, fala o seguinte, se me agradar, tá bom. Depois a gente vê isso. Essa é a mudança. É uma mudança radical na vida do homem, do feudalismo para o renascimento. O racionalismo, doutrina que vai investigar a razão humana. Somente a razão tem princípios de verdade. Se eu consigo raciocinar, é verdade. Se eu não consigo, não é verdade. Individualismo. Anteriormente, a gente tinha teocentrismo. Teu quer dizer Deus. Deus no centro. Agora, não, Deus não é mais o centro. Agora, o centro é o homem, é o individualismo. A gente perde a razão comunitária. Não importa, eu não vou dar importância se a minha comunidade está bem ou está mal. O importante é que eu esteja bem. E isso é o princípio do humanismo e individualismo. Então, esta concepção de arte, essa concepção vai para artes plásticas, vai para medicina, vai para física, vai para biologia, vai para toda a ciência. Filosofia, história, geografia, tudo que a gente vai estudar, tudo que a gente vai ter. Então, a arte como um todo, o ser humano como um todo, passa por processo de mudança dentro desse comportamento. Olha só, humanismo, voltar aos valores clássicos do homem como centro. Então, aqui está o nascimento de Vênus. Vênus que nasce e todos os seres celestiais em torno desse nascimento de Vênus. Todo mundo direcionado para ele, para Vênus, todo mundo dando atenção, dando prestígio, dando privilégio para Vênus. Vênus passa a ser o centro de tudo. E isso é o renascimento. É o homem centro de tudo. É a felicidade humana que tem que estar em projeto para que tudo aconteça. O homem à medida de todas as coisas. Frase famosíssima que está aí no livro de história de vocês, que está em todo o material que a gente estuda, né? E aí trava-se na verdade, o valor passa a se encontrar na qualidade, nas virtudes humanas.
pelo pensamento católico medieval, aí vai perdendo um pouco, né? A ideia de universalidade, o renascimento, os renascentistas, né, acredita que uma pessoa poderia vir a aprender e a saber tudo pelo próprio conhecimento. Que aí Deus não deixa de. Porque lá no feudalismo, Deus inspirava esse homem, agora Deus não inspira mais. Agora o que vale é o que eu penso. Ó, que loucura! Né? A nova maneira de representar o mundo. Então, a imagem aí da esquerda, veja que é uma imagem estática, é uma imagem do feudalismo. Ó, não tem movimentação, as pessoas estão ali paradas, né? Não tem profundidade a imagem. Agora, dá uma olhada na imagem da direita. Profundidade, revela o que está vendo. Tem a imagem lá atrás que mostra uma paisagem viva e não a paisagem morta, igual no feudalismo. As pessoas estão em relacionamento. Observa que elas estão em relacionamento direto, uma tocando na outra, igual o dedo de Deus que deu abertura à nossa aula. Ao invés que lá no feudalismo, as pessoas não estão em conexão uma com a outra. Esse mundo das conexões que é importante, das conexões humanas, desse se relacionar, e somente com a pandemia, com isolamento social, com distanciamento social, da gente não poder abraçar as pessoas, tocar nas pessoas, beijar as pessoas, pegar na mão das pessoas. E aí a gente sentiu falta disso. E isso é fundamental. Isso que o Renascimento vem trazer, este contato humano, este calor, a festa, a diversão, o homem ser feliz, né? E assim por diante. Então, essa pintura medieval expressa exatamente isso que a gente está falando, tá bom? Tá aí a explicação, do qual eu já fiz e já expliquei. As fases do Renascimento. Então, primeiro foi o Trecento. O Trecento é o período que ocorre no início ali do século XIV, né? Que predominantemente na Itália, né, especificamente ali em Florença, aonde vai o polo mais político, econômico, cultural da época e da religião também, né? E cultural, enfim. E os principais atores desse período Giotto, Boccaccio e Petrarca, né? São os representantes desse período que vão produzir essas obras de arte maravilhosa, aqui mais no mundo da pintura, né? Depois tem o mundo das esculturas também. Como fase do Renascimento, a gente tem o Quattrocento, que é basicamente o século XV, né? 1900 e 1400, que é o século XV. Então, o Renascimento se espalha por várias regiões. Aí vai aparecer Leonardo da Vinci, Rafael, Miguel Ângelo e vários outros que daí vão dar novas versões. Eu esqueci do Botticelli ali também, que são esses autores desse período que vai ocorrer. E tem a fase dos Cinquecento. Esse Cinquecento é mais ali já o século XVI, o Brasil já está descoberto, né? E essa fase é bastante importante, porque vai vir a fase voltada para as pinturas religiosas, né? As pinturas religiosas vai estar nesse período aí, né? E aí, esse período a gente tem ali, aí vem o quadro político, vem Maquiavel, vem logo em seguida Maquiavel, vai vir o Thomas Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau, dentro do mundo da filosofia, que vai compor um outro quadro desse renascimento, que é o quadro político, a questão do rei, a questão da estrutura toda. Aí vai mais, a questão política vai afetar mais a França e a Inglaterra, tá bom? Que França e Inglaterra são os patrocinadores das grandes navegações, que França e Inglaterra irá patrocinar os países de Portugal e Espanha, que entre eles descobrirão
a América. Miguel Ângelo vai fazer grandes obras de arte nas capelas, entre elas a Capela Sistina, que é um monumento da humanidade, é uma história maravilhosa, né, que existe ali, e tem essa grande beleza que é basicamente essa pintura desse período. E Miguel Ângelo viveu ali 1536, 1541. Bem interessante isso. Aqui tem a famosa estátua de Davi, feita por Miguel Ângelo, né? E a estátua também de Moisés. Então, essa estátua de Davi é uma estátua bastante grande, né? 2,48 metros, me parece, né? 2,48 metros, 2,49 metros, negócio assim, mas é uma estátua muito grande, bastante interessante, é um dos marcos desse renascimento, né, que ocorreu de 1502 a 1501 a 1504 foi feito essa estátua. Então, quem pagou para fazer essa estátua foi os mecenas. É uma das estátuas mais perfeitas que existe desse período. Moisés foi feito em 1513 a 1515, demorou 2 anos e pouco, 2 anos e meio, basicamente, foi feito essas estátuas aí. E é interessante porque essas estátuas tinham como objetivo a valorização humana, o homem ser feliz. Por que eu estou aqui? Qual é o sentido da minha vida? Né? Nicolau Maquiavel, dentro do renascimento cultural e político, vai nascer Maquiavel, um dos fundadores do pensamento político dessa época, onde começa o chamado modernismo, né? Então Maquiavel vai criar uma teoria de Estado e assim por diante, e o seu principal livro é O Príncipe. Os fins justificam os meios. Então, essa é a grande famosa frase de Nicolau Maquiavel. O homem prudente deve seguir sempre as vias traçadas pelos grandes personagens. O homem prudente deve seguir sempre as vias traçadas pelos grandes personagens. É isso. E é aqui que vai nascer, a partir de Nicolau Maquiavel, a ideia que a gente tem que seguir as pessoas nos inspiram e assim por diante. Leonardo da Vinci, também desse período, né? Então, aí mais na questão artística, pintou Mona Lisa e também a Última Ceia, né? O famoso quadro de Mona Lisa, o emblemático quadro de Mona Lisa, né? Quem é essa Mona Lisa? O que ela representa? Lembrando que, enquanto Miguel Ângelo fez a estátua de 2,48 metros de altura, é bom lembrar que esse quadro, o original dele é bem pequeno. É um quadro aí talvez um pouco maior que uma sulfite, né? É um quadro pequeno, mas com uma grandeza, porque até aqui não havia o fundo. Você observa que no quadro de Mona Lisa tem ali o rio, tem a floresta, tem o castelo, tem a produção, tem as estradas, tem a carruagem, tem tudo. E criou também o quadro da Última Ceia, que foi um quadro que ele pintou entre 1452 a 1519. Então foi um quadro bastante longo de pintura. Enquanto Mona Lisa, 1452 e 1519 também foi o período em que viveu esse artista. Algumas características desse período, né? Que tem a tridimensionalidade da presença da individualidade, a profundidade psicológica, encontro nas obras e principalmente no modelo de vestir de cada pessoa, no modelo de estar, de se comportar dentro da sociedade, né? Tem aí também as escolas de Atenas, que vai produzir pessoas para que essas pessoas trabalhem. Tem a questão da astronomia, Galileu Galilei, né, que vai dizer que, peraí, ele vai contra a Bíblia, Galileu Galilei. Por quê? Se a Bíblia diz que o sol nasce e o sol se põe, se o sol nasce e o sol se põe, a Terra está parada.
Porque se o sol nasce e o sol se põe, a Terra está parada. E ele vem exatamente falar o contrário. Ele vem negar isso. Claro que ele teve as sentenças por isso e assim por diante. Ok? Na arquitetura também, os modelos arquitetônicos. Então, a nossa cidade tem muito desse período também, né? Os modelos arquitetônicos, janela, torre, os modelos de torre. E a partir daqui se definiu que uma torre nunca pode ser fechada. Toda igreja que tem torre, a torre tem que ser aberta lá em cima. Porque lá no grego a gente rezava naquelas pilares, onde Deus ouvia nossas preces. Por causa da chuva, cobriram. Ah, mas cobriram, mas a nossa voz escapava pelas laterais. Aí fecharam as laterais. Aí ergueram a torre, e toda a torre tem que ter abertura para que Deus ouça a nossa voz. Tá? Então, aqui é um exemplo da abertura da torre, que toda torre tem que ter essa abertura. Teve um renascimento fora da Itália, em diversos outros países. Bosch foi um que pesquisou bastante, né? Pieter também, fora da Itália, houve renascimento, com certeza. Houve renascimento em várias outras partes do mundo, o grego teve renascimento e assim por diante. Aqui tem um quadro comparativo que vai mostrar um pouquinho que o teocentrismo, Deus, centro de tudo, vai mudar para o antropocentrismo. A verdade era a Bíblia, agora a verdade são as experiências humanas e observação. No pensamento medieval, a vida material sem importância e agora a vida material com toda a importância possível, a vida terrena. O conformismo, Deus quis assim, vontade de Deus, não podemos mudar nada. Agora não, crença e progresso. Anteriormente, a natureza, fonte de pecado, pecado original. Né? Alguém que nasce já nasce com pecado. Agora não, natureza humana, beleza, prazeres e vão viver. Ascetismo, quer dizer, a questão de acreditar naquilo que a gente está ali somente, Deus é a nossa maior inspiração. Agora não, o homem é fonte de prazer. No hedonismo, o homem é fonte de prazer. Dogmatismo, verdade você não questiona. Agora não, a fé é colocada em xeque com o período da razão. E aí a gente vai fazendo agora uma revisão. Nós falamos das cruzadas, falamos desse aumento demográfico, das consequências. Para isso teve que ter grandes viagens, o homem passa a viajar com o Renascimento, né? As feiras, as rotas comerciais vão ser despertadas, né? Várias rotas, o homem se interlaça por toda a América, por toda a Europa, que vai vir depois para a América e assim por diante, né? E a gente vai ter o comércio despertado, a vida urbana, e aí tudo aquilo que não podia lá no feudalismo, agora pode, a gente vai se divertir e assim por diante, né? A questão do mar Mediterrâneo, América do Norte, as rotas, vai ser feito várias rotas, né? Aqui a gente vai ter as muralhas, claro que vai ter algumas coisas que são ruins, como a cidade suja, lotada, o trânsito dando um nó danado, comércio, dinheiro, algumas coisas boas e outras ruins. Vai desenvolver a cidade, a proximidade com as pessoas, a proximidade com os meios urbanos, alguém que engana alguém, o comércio e assim por diante. Né? Então, essas são algumas das situações que a gente viveu do século, basicamente do século X ali, que foi Idade Média até o século XIV, foi Idade Média, e daí vai vir o que nós chamamos nessa aula de hoje de feudalismo. Muito bem, foi então a aula de hoje que nós falamos bastante e entendemos um pouquinho o que é o renascimento, que é o nascer de novo dentro da cultura, religião, progresso, e que é para tornar o homem cada vez mais feliz. Até a próxima aula.